Fala, meu meio quilo de pó de café, meu litrinho de azeite. Já percebeu como que você é valioso aqui para esse canal, não é verdade? Dá uma olhadinha nesse comentário aqui. O quão normal é gastar quase todo o salário? Eu ando meio deprimido porque estou com muita dificuldade de reduzir os meus gastos. Isso tudo começou esse ano, então aqui vai um contexto. Moro com os pais, ganho R$ 1.200 por mês. No início do ano passei a pagar minha faculdade, que custava R$ 780. Eu pedi ajuda para minha mãe para pagar esse valor e atualmente eu pago R$ 500 e ela o resto. Já precisa agradecer a mamãe, né? Desses 1.200 do salário que ele ganha, assim que ele recebe, ele honra com um compromisso e deposita lá os R$ 500 que ele fez de acordo com a mãe dele. Ele diz que tem gastos diários, como por exemplo Uber, simplesmente devido ao tempo. Ele precisa estar em lugares diferentes em curtos períodos de tempo. Ele já até tentou andar de ônibus. Ele tem passagem grátis do governo, mas ou eu me atrasava ou eu chegava totalmente suado, literalmente com a pizza ali debaixo do braço, em reuniões importantes, o que era muito desagradável. E aqui ele segue fazendo um relato da sua vida. Embaixo nós temos alguns comentários interessantes, dá uma olhada. Amigo, você ganha menos que um salário mínimo e ainda paga parcela da sua faculdade. Entenda que qualquer trocado que você conseguir guardar deixando de almoçar não importa nesse momento. Olha só, então aqui já foi um conselho que você precisa analisar as suas finanças, como que você está gastando o seu dinheiro. Uma pessoa que ganha R$ 1.200, gastar cerca de R$ 200 a R$ 300 com Uber, isso não é interessante. E um ponto a esclarecer é que ele tem passagens grátis do governo. E aí ele fala que isso para ele não dá, porque ele ia chegar totalmente atrasado no serviço, ou às vezes ele vai chegar muito suado, vai chegar transpirando. Mas a gente não sabe a fundo a situação dessa pessoa, porém, provavelmente existe aqui uma falta de organização. De repente, acordando mais cedo, pegando um transporte público um pouco mais cedo, ele consiga chegar a tempo. Mas enfim, dá uma olhada nesse outro relato. Minha vida financeira após me formar tá um caos. E aí a pessoa tá dando o relato dela aqui. Me formei ano passado numa universidade pública. Interessante, você já consegue perceber que é uma pessoa disciplinada. Pelo menos ela teve uma certa disciplina para estudar e conseguir adentrar em uma faculdade pública. Passei num concurso temporário. Isso reforça o que eu disse anteriormente. É uma pessoa disciplinada, gosta de estudar. Estou indo para o segundo ano e não sei se haverá prorrogação do contrato, mas ele fecha em dezembro, semanas antes da colação em outra cidade. Assim que eu assumi lá o trabalho, ela fala que a vaga é para um trabalho de 30 horas semanais, tem um salário de R$ 2.400, mais R$ 750 de vale alimentação. Então é um salário que dá ali para a pessoa sobreviver dependendo das suas circunstâncias. Aqui a gente não sabe se é casada, se tem família, se mora com os pais, enfim. Existe uma série de variáveis aí, mas é um salário que dá para a pessoa sobreviver, repito, dependendo das suas circunstâncias. E ela continua, assim que assumi, precisei comprar eletrônicos. Olha só, precisei comprar eletrônicos. Qual que será que era a necessidade? Será que ela ia trabalhar home office? E aí ela precisou montar toda uma estrutura ali de um escritório para que ela pudesse desenvolver a sua atividade? Enfim, não sabemos. E ela fala que esses eletrônicos somaram aí um total de R$ 4.500. Além disso, precisei quitar uma dívida da época de estudante no valor de R$ 800. Desde dezembro, moro de aluguel e as contas de moradia ficam em torno de R$ 600. Atualmente eu vou de Uber. Como esse povo gosta de andar de Uber? Eu sei que é mais prático, mas é mais caro do que andar aí na famosa lotação ou no famoso metrô. E aí ela tá falando que ela gasta cerca de R$ 20 por dia com Uber. Então a gente já consegue perceber como que tá a distribuição dos recursos que ela tem. E aqui ela segue falando que tem alguns gastos fixos, como por exemplo farmácia, ela toma um medicamento controlado que não pode parar, R$ 430 no mês, ela tem um gasto com academia, ok, isso é super importante, assim como os remédios, claro, e ela tem um gasto com telefone, e eu não consigo entender esse gasto com telefone na era da informação que a gente vive. Você coloca um chipão lá de 15 conto, bota 10 conto por mês de crédito nele e você tem o WhatsApp ilimitado e vários outros benefícios, mas enfim, ela tá falando que gasta R$ 63 com o telefone dela todos os meses.
Visto que quase todos os meses surgem gastos imprevistos, isso é fato com todo mundo, como por exemplo pagar inscrições de concurso, então você percebe que é uma pessoa que está tentando melhorar de vida, e viajar, olha só o gasto que ela está chamando de imprevisto. Isso não é imprevisto, esse é um gasto previsível, porque se ela se inscreve num concurso, ela sabe que ela tem que se deslocar até o local para fazer a prova. Enfim, ela vem trazendo um relato aqui extenso, mas pelo pouco que nós vimos ali, conseguimos perceber que a distribuição da renda dela está um pouquinho estranha. Tem um comentário aqui que eu achei muito interessante, do Grande Perigo. O problema me parece seus gastos recorrentes. Coloca tudo em uma planilha e analisa. Uber, 20 por dia útil no mês dá 440, 22 dias úteis média, que é 18% da sua renda. Olha só, o nosso amigo aqui já mostrou a porcentagem que ela está gastando só com esse transporte. Não daria para você ir a pé ou fazer um transporte público? Essa é a grande pergunta. O transporte público, por mais que ele fique lotado, às vezes atrasa, tem ali alguns contratempos, mas ele é mais barato. Com o transporte público, se os gastos forem maiores que 6% do seu salário, já vale pedir vale transporte. Essa é uma outra questão que ela pode ver lá no local que ela está trabalhando. Enfim, aqui segue um comentário listando os percentuais que ela está gastando em determinadas áreas. E a gente percebe que ela está fazendo um controle errado das suas finanças. Ah, mas aí é a necessidade dela. Mas ela precisa analisar se ela pode, por exemplo, substituir o Uber pelo transporte público, substituir o lanche lá na lanchonete que ela gasta 5, 6 reais por dia por um lanche que ela mesma possa levar. Isso ela nem relatou aqui, mas eu estou imaginando que seja mais um gasto dela. E todo esse contexto faz a gente entrar no tema de hoje, que é esse mapa mental que eu vou te mostrar. A partir de agora, toda vez que você receber o seu salário, você vai fazer exatamente isso que eu vou te mostrar aqui no vídeo. É claro que isso aqui, meu amigo, não é uma regra. Você vai adaptar os conceitos que eu vou trazer aqui nesse vídeo de acordo com a sua realidade. Pode ser que você não consiga começar fazendo o que eu vou te mostrar aqui, com os percentuais que eu vou te mostrar, mas com a medida que o tempo passa, você consegue se organizar melhor e você vai chegar lá, você vai atingir esses percentuais. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é por que ter uma rotina financeira é tão importante. A maioria das pessoas, ela vê o dinheiro desaparecer sem nem saber para onde ele está indo. Você é assim? Me conta aí nos comentários. O dinheiro cai lá na sua conta, você passa o mês inteiro pagando várias outras contas, mas no fim de tudo você não sabe nem para onde o seu dinheiro foi. Você não sabe nem exatamente o que você pagou. Tem pessoas que gastam tanto no cartão que quando a fatura do cartão chega, ela não quer nem olhar. É aquele famoso conceito que os olhos não veem, o coração não sente. Pode até não sentir, mas o seu bolso vai sentir. E uma rotina financeira vai te ajudar e muito a, por exemplo, evitar desperdícios e gastos impulsivos. Então, se você tem uma rotina financeira, você consegue saber que para o mês que vem, determinado produto que você queria comprar, você não pode. Vai ter que aguardar um pouco mais. Isso se chama planejamento. Você também vai poder construir riqueza sem precisar ganhar mais dinheiro. Muitas vezes, as pessoas acham que precisam ganhar cada vez mais. Conheço pessoas que quando ganhavam 2.000, achavam que precisavam ganhar 5 para conseguir ter uma vida financeira equilibrada. Começaram a ganhar 5.000, se enfiaram em contas de novo. Aí começou a achar que precisava ganhar 10.000 para ter uma vida financeira tranquila, porque é com 10.000, esse é o número mágico, 10.000 reais por mês, aí eu resolvo todos os meus problemas. A pessoa conseguiu um trabalho, ganha 10.000 reais por mês, mas está cheia de dívidas. Então você consegue perceber que não é sobre quanto a pessoa ganha, é sobre a forma com que ela gerencia o seu dinheiro. Uma rotina financeira também vai ajudar a pessoa a ter uma segurança financeira e evitar dívidas desnecessárias. Quando você entende esse jogo do dinheiro, você passa a valorizar o seu dinheiro. Preste atenção, eu falei valorizar o dinheiro e não amar o dinheiro. Se você ama o dinheiro, você está perdido, você vai se enfiar em vários problemas. Mas você precisa valorizar o seu dinheiro, entender que cada centavo que você gasta ali não é só um valor que está saindo da sua conta, é o seu bem mais precioso também, o tempo que você empregou para conseguir ganhar aquela quantia. Então, tendo isso em mente, você começa a valorizar o seu dinheiro. Então, você não vai querer gastá-lo com coisas realmente que não são necessárias. Uma outra coisa fundamental é você separar o que é necessidade dos seus desejos. Isso mesmo. Muitas pessoas gastam dinheiro sem saber o que realmente precisam. E aí você precisa considerar
que nos seus recursos, no seu salário, 50% dele vai ser destinado para suas despesas básicas. E aqui as pessoas erram por não saber o que é realmente uma necessidade ou o que é apenas um desejo. E como que você consegue descobrir essa questão de diferenciar necessidades de desejos? É bem tranquilo. Você tem que se fazer uma pergunta: eu vou conseguir viver com uma qualidade de vida básica sem comprar aquele produto, sem comprar aquele item? E aí, será que se eu passar 1 mês, 2, 3, 6 meses sem aquele produto, aquilo vai me fazer falta a ponto de prejudicar a minha qualidade de vida? Se a sua resposta for não, então pode descartar, porque talvez esse produto que você queira muito comprar, nesse momento da sua vida, ele não seja indispensável. Ou seja, você consegue viver sem ele, é apenas um desejo que você tem. E para você alcançar os seus desejos, você precisa se planejar. Exatamente. Vou te dar aqui alguns exemplos de necessidades. Esses aqui não tem como você ignorar. O aluguel ou financiamento da sua casa, do seu apartamento, as contas primárias, energia, água e internet. Não tem como você viver sem esses elementos aqui. Na verdade, sem a internet você até consegue viver. Sem energia e água fica muito difícil. Sem internet você consegue viver, mas você vai ficar aí desconectado literalmente do mundo. E aqui também tem os gastos com alimentação básica, que são as suas necessidades primárias, e você tem gastos com transporte e combustível. Como a gente viu lá naquele exemplo, a pessoa ela tinha um gasto de R$20 por dia com Uber, mas ela pode falar: isso aqui é uma necessidade que eu tenho. Mas veja bem, de acordo com a situação dela, com base no que ela ganha, ela precisaria considerar alterar aquele valor do transporte, não com Uber, mas com um ônibus. E aí considerar uma passagem de R$4, R$5, eu não sei quanto é a passagem aí no seu estado, mas os R$20 por dia com Uber é um valor realmente elevado. E aqueles que têm o seu veículo próprio têm que considerar também o combustível. Esse também é um gasto considerado primário e é uma necessidade. E quais que seriam os desejos? Por exemplo, saídas e viagens são coisas importantes, mas são desejos. Você consegue viver sem. Assinaturas desnecessárias, aqui tem muita gente que gasta um dinheiro absurdo. Tem gente que tem assinatura da Netflix, do Amazon Prime e várias outras plataformas de stream. E aí a pessoa não tem nem tempo para assistir um filme por semana, mas ela assina 3, 4 plataformas. Para que isso? E também aqueles desejos de ter sempre os aparelhos de última geração. Já pensou aí no iPhone 16? Já viu o precinho do iPhone 16 Pro Max? Certamente girando em torno aí de 12 a 15 mil reais. E aí, será que você tem esses desejos de ter tudo de última geração? Faça uma análise se o que você tem hoje está te atendendo. Do contrário, tudo que você vai querer vai ser apenas desejos e você pode deixar para um momento mais oportuno. E você tem que levar em consideração também pagar as suas dívidas com juros mais altos em primeiro lugar. Isso é fato, porque se você não paga essas dívidas, a sua vida vai virar uma bola de neve de juros. Dívidas de cartão de crédito e cheque especial podem ter juros de até 400% ao ano. Você tem noção do que é ter uma dívida que no ano ela aumenta em cerca de 400% ou mais, né? Porque aí a gente tem também a questão dos juros que vão incidindo ali cada vez mais. Rapaz, isso aí é um problema grave na vida de muitas pessoas. Você precisa focar primeiramente nas dívidas de juros mais altos, buscando sempre renegociar as suas dívidas com o banco. Dá uma olhada nessa matéria. Uma matéria aqui do site G1. Hoje em dia existe até um mutirão nacional de renegociação de dívidas. E ele aqui nessa matéria iria começar na segunda-feira. Veja que essa é uma matéria de dezembro do ano passado, é algo recente. Então você precisa procurar saber como que funciona esses multirões aqui para renegociação das dívidas. Consumidores em todo o país com dívidas atrasadas podem aderir, a partir do dia 16, que foi lá em dezembro do ano passado, à segunda etapa do Renegocia, mutirão coordenado pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça. Então você consegue perceber que mesmo que você tenha uma dívida aí que está tirando o seu sono, existem formas de você renegociar essa dívida, seja indo diretamente lá no banco ou entrando num programa desse aqui do governo, para que você consiga abater aí os juros que eles estão te cobrando e para facilitar a forma com que você vai quitar essa dívida. E aqui eu vou te dar algumas dicas para você sair dessas dívidas. Na verdade, não vai ser nem eu, vai ser o próprio site
do SPC. Aqui no próprio site do SPC Brasil, você tem uma matéria muito interessante, como sair das dívidas, 10 dicas para te tirar do vermelho. Eu não vou ler, obviamente, todas elas aqui com detalhes, porque senão esse vídeo bateria aí 2 horas, mas eu vou passar aqui pelos tópicos. E eu vou deixar o link dessa matéria no primeiro comentário fixado se você tiver curiosidade. A primeira dica é registre os seus gastos. Óbvio, tenha uma planilha, tenha um controle financeiro. Não seja aquela pessoa que gasta sem saber para onde o seu dinheiro está indo, sem saber se você pode mesmo comprar aquele determinado item. Então tenha um planejamento. Você também precisa ter uma organização das suas finanças. Isso aqui está ligado com o primeiro ponto. Você precisa também criar metas. Isso mesmo, crie metas, principalmente metas de investimento. Defina que, por exemplo, você vai investir R$100 por mês num CDB, numa caixinha lá do Nubank, do Banco Iter, enfim. Crie essas metas para te estimular a fazer os ajustes necessários. Corte gastos desnecessários. E aí você pode falar, nossa, mas eu não tenho, tudo que eu gasto é realmente necessário. Mentira! Você pode ter certeza que se você analisar os seus gastos aí, você vai conseguir enxugar pelo menos uns R$150 de coisas que você não precisava e mesmo assim gastava. Lembra que eu te falei de que tem pessoas que assinam 3, 4 plataformas de stream e assistem um filme por semana e olhe lá? Então te convido a analisar os seus gastos, porque eu tenho certeza que você vai encontrar coisas que você pode cortar. Quinto ponto, converse com seus familiares. Claro, aqui você pode pegar conselhos, desde que sejam de pessoas que realmente entendam o que estão fazendo. Você deve também, no sexto ponto, renegociar as suas dívidas. A gente falou sobre isso aqui. Você tem que ir lá no banco ou entrar em algum programa do governo para conseguir renegociar essas dívidas com juros altíssimos. Você deve priorizar as dívidas com esses juros exorbitantes. Você deve buscar fontes de renda extra. Nós vamos falar no vídeo, isso aqui é fundamental para que você possa ampliar aí o seu orçamento. Eu disse buscar fontes de renda extra, mas não se matando de trabalhar ainda mais. Não é bem isso. É conseguir renda extra de forma inteligente, por exemplo, utilizando a internet ao seu favor. Mas requer trabalho, só que você consegue dosar isso. Você deve também criar o hábito de poupar, isso é importantíssimo, e consultar o seu CPF regularmente para ver se não tem nenhum problema ali. Essas dicas são do próprio SPC. Se você conseguir colocar em prática todas essas dicas, você realmente vai conseguir se livrar das dívidas que tanto te incomodam. Agora, nós podemos passar para o tópico de economizar e investir. Então, agora, você vai considerar poupar 20% do seu salário com bons investimentos. Lembra que a gente precisa definir algumas metas até para a gente se motivar? Então, a primeira meta que você vai definir na sua vida é poupar 20% dos seus recursos financeiros para os investimentos. Então, depois de você pagar as suas despesas com as necessidades básicas e pagar as dívidas com os juros mais altos, se a sua situação permitir ou se você está controlado e sem dívidas, você precisa realmente focar nos investimentos. E aí, considerando os investimentos, você pode optar tanto pela renda fixa quanto pela renda variável. Na renda fixa, você tem opções interessantes, considerando aí que nós estamos com uma Selic alta nesse momento atual. Você tem as opções de um CDB, por exemplo, rendendo até 120% do CDI, você consegue encontrar isso com os juros altos, como nós temos neste momento. Um CDB que rende 100% do CDI já é muito interessante. Só de deixar o seu dinheiro numa caixinha do Nubank rendendo 100% do CDI, você vai ter um rendimento próximo aí de 1% ao mês, sem considerar o desconto do imposto de renda. Você tem opções também como LCI e LCA. Essas opções são interessantíssimas, sabe por quê? Elas são isentas de imposto de renda. E você tem também o Tesouro Direto, que é quando literalmente você empresta dinheiro para o governo. Considerando a renda variável, você tem os fundos imobiliários e as ações. Os fundos imobiliários, nesse momento, eles estão ladeira abaixo. Mas e aí, será que é uma oportunidade? Dá uma olhadinha. Nós temos, por exemplo, o fundo MXRF11, que está na cotação atual custando R$ 9,00. E nos últimos 12 meses, esse fundo pagou um dividend yield de 12,89%. Lembrando que o governo está querendo taxar os fundos imobiliários, mas no momento os seus dividendos não são taxados. E ele está num valor de cota de 1,0, ou seja, esse fundo está no seu valor justo, considerando o valor do fundo imobiliário pelo número de cotistas. Vale a pena você dar uma acessada e uma estudada em alguns fundos imobiliários. Por quê? Os fundos, eles estão literalmente ladeira abaixo, eles despencaram o seu valor de mercado. Mas, nessa situação, pode ser uma boa oportunidade para você entrar, mas isso você precisa analisar mais a fundo.
os fundos imobiliários, todos os meses, eles te pagam os dividendos. Então, mensalmente, você vai ter o seu dinheirinho caindo ali por cada cota que você tem. Esse fundo imobiliário, por exemplo, ele pagou no último mês 9 centavos por cota. E aí, vale a pena? Você precisa fazer essas contas, mas essa é uma opção de renda variável. Bom, seguindo aqui com o nosso mapa mental, você precisa entender que quando você investe o seu dinheiro, você começa a fazer parte de um efeito interessante, que é o chamado efeito bola de neve. Isso mesmo. Vamos dar um exemplo que você tenha juntado aí R$5.000 e você aplicou esse valor de R$5.000 em um CDB que está pagando 100% do CDI, considerando aí uma Selic nesse momento de 13,25%. E vamos considerar que, além desses R$5.000 que você juntou e vai fazer a aplicação, você fez uma meta pessoal e vai colocar mais R$100 todos os meses nesse investimento. Então, dá uma olhadinha no que você teria. Considerando uma Selic a 13,25%, você vai ter uma taxa de 13,15%, que vai ser o seu rendimento aí anual. Vale ressaltar que aqui nesses números nós não estamos descontando o imposto de renda. Existe uma tabela que você desconta o imposto de renda. Aqui nós estamos falando o valor bruto. Então, você está fazendo um aporte inicial de R$5.000 e você vai fazer aportes mensais de R$100. Você fez esse compromisso com você mesmo. Então, ali no seu primeiro mês, você colocou os R$5.000, já depositou os seus primeiros R$100, você já teve um rendimento de R$52. No sexto mês, você já vai ter um total de R$5.940. Após um ano, você vai ter bruto R$6.941. Olha que interessante o efeito dos juros compostos na sua vida. Percebeu como é possível dar a volta por cima e se reorganizar financeiramente, tendo inclusive um dinheirinho aí guardado para a sua reserva de emergência? Então você vai fazendo os seus investimentos, você vai construindo a sua reserva de emergência, que pode ser ali uma reserva para segurar a onda de repente de 5 meses das suas despesas. Cada um tem que avaliar o que é necessário. Eu acho que 5 meses é uma reserva interessante, que dá tempo de você correr atrás de outras coisas. E depois que você montar a sua reserva de emergência, você passa aí a pensar no longo prazo, lá na frente, na sua aposentadoria ou enfim, em conquistar alguma coisa que você muito deseja. Enfim, você vai poder fazer os seus planos de longo prazo. É importante também, quando você começa a investir, você separar ali um percentual para as oportunidades. Porque, por exemplo, como eu te mostrei nesse momento, os fundos imobiliários estão em queda. Muitas pessoas acreditam que essa é uma boa oportunidade. Então, você ter ali um dinheirinho pronto para aproveitar essas oportunidades é também muito interessante. E agora, aqui está aberto, eu vou fechar. Agora nós vamos considerar usar 20% do seu dinheiro em benefício da sua família. Isso mesmo, você precisa viver, mas você precisa ser uma pessoa consciente. Então, invista em você e na qualidade de vida da sua família. Investindo em você, você pode pensar aí em academia, em atividade física, isso é fundamental. Tem pessoas que levam a vida inteira ali enquanto são jovens, correndo atrás de dinheiro. E aí a pessoa até conquista algum dinheiro, algum patrimônio. Só que depois a idade passa, o tempo voa, a gente sabe disso, a pessoa começa a querer usar esse dinheiro que ela conquistou enquanto jovem para recuperar a sua saúde. E aí, meu amigo, é tarde demais, viu? Você tem que usar o seu dinheiro também para saídas e passeios, lembrando que é 20%. E para experiências aí com a sua família, isso é muito importante. Só juntar dinheiro não é vida para ninguém, sinceramente. Procure aproveitar as boas coisas que a vida nos proporciona. E usando o dinheiro com consciência, você também vai aproveitar as boas coisas que o próprio dinheiro nos proporciona. Agora você precisa considerar separar 10% desse seu dinheiro, desse seu salário, dos seus recursos, para fazer uma renda extra. E eu já falei sobre isso aqui nesse vídeo. Uma renda extra não é você arrumar um outro trabalho onde você vai ter que ficar 9 horas ali. Não, não é isso. Uma renda extra é você ter um trabalho que vai te exigir menos tempo, mas com um potencial grande de colocar dinheiro no seu bolso. E na era da informação que a gente vive, na era da tecnologia, isso é muito possível. E eu vou te dar aqui 3 dicas
que você realmente pode colocar em prática aí na sua vida. Veja bem, a primeira delas é o YouTube. Eu canso de falar que o YouTube é uma forma de renda passiva. Você grava vídeos aqui, claro, você tem o trabalho de gravar um vídeo. Um vídeo como esse que eu estou fazendo aqui exige esforço, dedicação, pesquisar assuntos, montar todo o mapa mental, mas a partir do momento que eu subo esse vídeo na plataforma, esse vídeo vai ficar aqui por anos e anos, me rendendo uma renda passiva. Então, se você tem vontade, eu posso te garantir, o YouTube é muito rentável. Aqui nesse print eu estou te mostrando a tela de um outro canal que eu tenho, e aí eu estou te mostrando os dados de 2024 desse canal. Claro, ele não é um canal gigantesco, não vai me pagar fortunas, pelo menos por enquanto, igual a gente vê aí outros youtubers. Mas olha só, esse canal, em 2024, ele me pagou R$ 7.970. Vamos arredondar isso aqui para R$ 8.000. Então, em 2024, eu tive 1,7 milhões de visualizações nesse canal, 91 mil horas assistidas, mais de 42 mil inscritos nesse canal e ele me pagou o total aí arredondando de R$ 8.000. Se a gente dividir isso aqui por 12, mais ou menos R$ 666 por mês. É muito? Claro que não é muito, mas aqui nós estamos falando de renda passiva. Aqui nós estamos falando de renda extra. É uma renda que vai compor o seu salário. E aí, no YouTube, não se engane. Esse dinheiro aqui, que é o dinheiro do AdSense, ele é o menor valor que você vai conseguir com o seu canal, porque você consegue parcerias, você anuncia produtos, enfim, você tem uma forma muito grande de ganhar dinheiro com o próprio YouTube, e aí eu te dou essa dica de renda extra. Uma outra dica de renda extra é vender em plataformas como, por exemplo, o Mercado Livre e a própria Shopee. E esse é o dropship nacional, que nós podemos chamar, onde você faz uma parceria com um determinado fornecedor brasileiro, então ele tem um estoque de produtos aqui no Brasil. Você pode fazer também o dropship internacional, ficou muito famoso aí há alguns anos, onde o seu fornecedor está em outro país, mas o dropship nacional é a melhor forma de você ganhar dinheiro. Então, você constrói ali uma loja online, uma loja virtual, o cliente ele acessa a sua loja, ele vai comprar um produto, e aí na hora que ele compra esse produto é disparado um e-mail, uma informação para o seu revendedor, o seu próprio revendedor vai postar esse produto nos Correios, e os Correios vai entregar esse produto aí para o seu cliente. Na verdade, eu falo aqui de Correios porque a gente sempre pensa em Correios, só que atualmente o próprio Mercado Livre tem as suas distribuidoras, vários galpões espalhados Brasil afora. Então você compra um produto hoje, amanhã o produto chega. A Shopee também é assim. Então ser afiliados dessas plataformas, você trabalhar com elas, é uma forma muito interessante de você fazer uma renda extra. Uma outra forma de você fazer renda extra é trabalhar com design e web design. Existem alguns sites, como por exemplo o 99 Freelas, onde você entra lá, é um encontro de vários designers e o encontro de vários possíveis clientes. São pessoas que estão buscando trabalhos gráficos nos vários segmentos que existe aí e você consegue oferecer os seus serviços e fechar ali vários tipos de trabalho. Então, se você colocar em prática tudo isso que eu te mostrei aqui, assim que você receber o seu pagamento, claro que talvez inicialmente você precise se reorganizar, mas depois que você se reorganizou, se você colocar em prática isso aqui, você vai ver realmente o seu patrimônio crescer. E aqui eu tenho uma outra consideração que eu acho de extrema importância, que você tem que levar em conta que a programação na sua vida, ela é fundamental. Isso mesmo, quando você tem um planejamento financeiro, você vai ver exatamente para onde o seu dinheiro está indo. E isso é de suma importância para qualquer pessoa que queira ter sucesso financeiro. Isso vai te proporcionar fazer um rebalanceamento quando for necessário, ou seja, você vai falar, poxa, estou gastando muito dinheiro com saídas, ou estou gastando muito dinheiro com combustível, e aí você consegue rebalancear aí toda a sua carteira de despesas. Isso mesmo, a gente tem as carteiras de investimento, mas a gente tem a carteira de despesa também. Se você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para acompanhar os vídeos que eu trago aqui diariamente, já vai ser o seu primeiro passo. Porque a meta aqui do canal é ajudar o maior número possível de pessoas a se libertar das dívidas e aprender a sobreviver nesse país que a gente vive, porque realmente aqui não é lugar para amadores, literalmente. Então, meu querido amigo, minha querida amiga lisonária, sempre que você receber o seu dinheirinho ali todos os meses, procure seguir essas dicas e depois me conta aí nos comentários qual o resultado você teve. Grande abraço e até o próximo vídeo.